Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Bom, ah, a gente está chegando nessa reta final aí do ano, né? Sabemos disso. Apesar de estarmos muito focados na dissertação argumentativa, né, a nível de Enem, nós temos que saber também alguns, né, outros tipos, né, outros gêneros textuais, porque alguns vestibulares, né, ainda podem cobrar tais, na verdade, tais gêneros. E aí é sempre importante também a nível de conhecimento, tá? Porque tem alguns que a gente mexe muito na nossa vida, que a gente tem muito contato, mas que a gente não dá, às vezes, tanta importância quanto o resumo e a resenha, por exemplo, tá? Então, vamos aí nesse conteúdo revisional do ano, né? Que a gente já viu esse conteúdo ao longo do ano, mas vamos retomá-lo rapidinho, porque ele tem importância sim, tá? E vamos seguindo o baile. Peraí, só um instantinho. Vamos lá, vamos, né? Vamos começar falando do resumo. O resumo, ele é um gênero textual que consiste na seleção e síntese de informações de um texto base, sem a apresentação de uma análise crítica. Em um resumo, é necessário manter a fidelidade ao texto base e respeitar a sua ordem de informações. Então, a gente sabe que o resumo não é aquele texto que a gente coloca opinião, né? A gente basicamente fala somente, né, do que está no texto base, tudo bem? Vou pedir perdão aí ao barulhinho do WhatsApp, esqueci de desligar. Mas vamos lá. Qual é o contexto de produção de um resumo? O resumo ele está presente nas esferas escolar e acadêmica e geralmente é utilizado para avaliar a capacidade de síntese e a objetividade de quem o escreve. Portanto, para resumir um texto de maneira satisfatória, é preciso primeiramente compreendê-lo de sua totalidade, pois só assim é possível selecionar suas ideias essenciais. Então, assim, a capacidade de você ser sucinto, né, de você saber ser conciso, ser objetivo, é algo que muitos não sabem, tá? Às vezes a gente enrola demais para falar as coisas, né, ao invés de falar exatamente o ponto central que deve ser abordado, ou, né, ser mais objetivo, realmente ser mais claro, mas aí a gente dá a volta ao mundo para contextualizar e às vezes nem é necessário. Então, saber ser conciso, ser direto, é uma característica importante, tá? E o resumo, ele basicamente, ele está ligado a essa questão, né? Saber se você sabe extrair de um texto informações que sejam necessárias, tá? Separar aquilo que é primário do que é secundário, tudo bem? Então, resumir é identificar e comunicar apenas as ideias essenciais de um texto base. Ou seja, o produtor do resumo não deve alterar as ideias desse texto ou emitir uma opinião sobre elas. Resumir consiste, portanto, em redizer de forma simplificada o conteúdo do outro texto de maneira a parafraseá-lo. Então, a gente não vai colocar opinião, né? Você também não pode mudar a ordem das informações, porque mudando a ordem das informações, você pode ajeitar as ideias a seu favor, a sua opinião, quando na verdade você não pode botar opinião nenhuma. Então, tem que realmente dizer o que o texto diz, só que com as suas palavras. Então, para isso, a gente vai parafrasear. E para isso, a gente vai usar de N elementos, né? Para poder estabelecer essa relação de paráfrase aí com o texto. O objetivo de um resumo, né, é basicamente o seguinte: o resumo é uma importante ferramenta empregada no processo de construção do conhecimento escolar e acadêmico, pois permite o aprimoramento da capacidade de selecionar informações essenciais de determinado tema. Por essa razão, é um gênero solicitado em propostas de redação de diversos vestibulares, em que se pretende avaliar as habilidades de compreensão global e seleção de informações de um texto. As suas características básicas são: para produzir um bom resumo é necessário manter a sequência de informações no texto de origem, né? Ou seja, não alterar a ordem de informações a fim de evitar mudança de sentido, por exemplo. Ser fiel à linha de raciocínio do autor, né? Ou ao enfoque dado ao tema, né? Mesmo que não concorde com esses aspectos. Você precisa identificar o autor e a fonte do texto de origem. Então, quem é a pessoa que está falando? É um especialista no assunto que ela está falando? Aonde que foi publicado tal texto? É uma revista,
que tem a ver com toda a discussão, né? É um ambiente propício para isso, e assim por diante. Em um resumo, não é permitido apresentar interpretações ou inferências sobre o que é comunicado no texto de origem, apresentar opiniões ou juízo de valor, copiar trechos do texto original, inserir exemplos e detalhes extras que não estão no texto de origem. Mais uma vez reforçando, né? A gente não pode botar nossa opinião no resumo, a gente não pode colocar nada que seja de fora, tudo tem que ser totalmente dentro do texto, tem que estar totalmente dentro do texto. Evitar trechos originais, para isso que a gente parafraseia o texto, né? Então, a gente não vai escrever exatamente o que a pessoa falou, né? Copiar e colar, transcrever, né? Você vai falar com as suas palavras, né? E assim por diante. Qual é a linguagem, né? A linguagem empregada em um resumo, ela deve ser objetiva e formal, com atenção às convenções gramaticais da norma padrão. Para isso, recomenda-se empregar a terceira pessoa do discurso, que é a marca da impessoalidade, né? E usar expressões de conformidade, tipo segundo o autor, conforme o pensador e assim por diante. Estratégias de leitura e seleção de informações. As dicas do texto a seguir podem auxiliá-lo na produção de um resumo. Os 7 passos para desenvolver um resumo de qualidade. Número 1. Faça a primeira leitura para captar. Faça a primeira leitura para captar a essência do texto. Seu objetivo será construir um conhecimento geral a respeito da ideia do texto, criando familiaridade com os argumentos, informações e fatos expostos. Leia. 2. Leia o texto novamente, atente-se às partes mais importantes. Agora que você já sabe qual o começo, o meio e o fim do material, é importante ler de forma mais minuciosa, atentando-se às partes que considera mais relevantes. São esses tópicos essenciais que farão parte do seu resumo, então atente-se a eles. 3. Sublinhe ideias fundamentais e palavras-chave. Então, olha lá. Procure grifar apenas as palavras necessárias para que a manutenção da ideia principal do conteúdo seja mantida. Depois ficará mais fácil reconstruir o sentido do texto com suas próprias palavras. Defina os aspectos fundamentais do texto. O resumo, ele é um texto que aborda as partes essenciais de determinado material. Ou seja, tudo que for imprescindível à compreensão da obra original deve estar presente no resumo para permitir que o leitor saiba do que trata o original, ainda que não o leia. 5. Escreva os pontos fundamentais com suas próprias palavras. Resumir uma grande quantidade de conteúdos em poucas linhas ou páginas pode acelerar seu aprendizado e aumentar suas chances de ter uma boa performance na avaliação. Só que para isso é preciso realmente ter entendido o assunto e ser capaz de explicá-lo com suas próprias palavras. 6. Releia o que você escreveu. Para garantir a coerência e a clareza do texto que você desenvolveu, garantindo assim a sua qualidade. Então, você tem que, né, reler a nível de achar os erros, né, ver se está ok e tal, para ver se está um texto digno de um resumo bem feito. E 7, insira ou exclua informações caso seja necessário. Então, compare o resumo que você criou com o material que você resumiu e perceba se alguma informação relevante ficou de fora, ou se há algo que pode ser excluído sem que haja prejuízo ao entendimento das ideias centrais. Então, aqui nós temos 7 passos iniciais para, né, fazer um bom resumo, tá? E aí, para isso, a gente sabe que temos que parafrasear, né? E como seria a construção dessas paráfrases, né? Para poder desenvolver esse texto com a nossa linguagem. Parafrasear é apresentar uma informação de um texto de maneira diferente de como foi apresentada no texto original. É apresentar uma ideia que tem no texto base, só que a nossa maneira, com a nossa linguagem, tá? Qual é a construção? Perdão, gente, deu vontade de bocejar. Ai, Jesus. Isso sempre acontece. Construção de argumentação e crítica. A gente viu até agora o resumo, né? Que é esse gênero textual aí, né? Que vai medir nosso poder de concisão de um texto, de resumir ideias e de ver o que é importante e o que não é importante. Agora a gente vai para a parte da argumentação e da crítica, que é a resenha, né? Então vamos entender aqui. A resenha ela é um gênero textual que consiste na avaliação de determinado objeto cultural, como livro, filme, série televisiva, música, álbum musical, peça de teatro ou dança de demais manifestações artísticas.
É necessário elaborar uma síntese do que se pretende resenhar e construir uma análise ou crítica de valor de caráter avaliativo, ou seja, que apresente juízo de valor. Atualmente, os meios digitais, como redes sociais, blogs, plataformas de vídeo e podcasts, são o principal meio de circulação das resenhas. Porém, elas também podem ser publicadas em revistas e jornais especializados em produtos culturais. Não confunda resumo com resenha. Resumir consiste em ressaltar as ideias principais de um texto base, para condensá-las na mesma ordem que aparecem no texto original. Resenhar consiste em resumir a obra principal e emitir uma avaliação ou crítica sobre o objeto resenhado. Então, quais são as características básicas da resenha? Para produzir uma boa resenha é necessário definir o público-alvo do texto e adequar sua linguagem a esse público, emitir uma opinião clara sobre o objeto resenhado, né? Seja ela positiva, negativa ou mesmo ambas, abordar o objeto como um todo, né? De maneira a construir uma avaliação geral, ou abordar partes específicas e mencionar seus aspectos positivos ou negativos. Além de tudo isso, apresentar originalidade. Por ser um texto de caráter opinativo, a avaliação pode ser contestada sem que haja prejuízo da validade do texto, desde que haja uma boa argumentação. Como a resenha é um texto do tipo argumentativo, precisa apresentar estratégias argumentativas que sustentam a análise crítica, como emissão de uma opinião clara sobre o objeto resenhado, escolha de argumentos convincentes e elaborados mediante diferentes estratégias, como comparações, exemplos de outros objetos da mesma natureza, relações com a realidade, né, social, cultural, política, argumentos de autoridade, né, opiniões ou explicações de especialistas ou instituições, menção a premiações, se for um objeto cultural, ou reconhecimento científico no caso de resenhas acadêmicas, tá? Embora a estrutura do gênero resenha possa variar, é comum que seus textos apresentem a seguinte estrutura: a apresentação do produto cultural ou texto científico acadêmico. Diferentemente do que ocorre no resumo, na resenha não é necessário seguir a mesma ordem de ideias apresentada pelo autor da obra original. Portanto, a composição de informações pode variar ao longo da resenha. 2. Avaliar o elemento resenhado em relação ao todo ou mediante a análise de partes do texto. 3. Uma recomendação ou não do produto cultural resenhado ou síntese dos elementos avaliados. 4. Linguagem com uso da terceira pessoa, porém, como se trata de um texto de caráter opinativo, muitas resenhas são estruturadas em primeira pessoa, tá? E aí a gente vai ver resenhas de tudo quanto é tipo, né? E essas informações, né, tanto argumentativas quanto expositivas, elas vão aparecer aí, né, ao longo da sua resenha. Mas o que for argumentativo é de grande valor, porque a resenha é um texto opinativo. Você, se for falar, sei lá, eu vou falar muito bem sobre um filme que eu vi, né? Eu gosto muito dos filmes da Marvel. Aí eu posso comparar os filmes da Marvel aos filmes da DC, por exemplo. E aí eu posso estabelecer um paralelo entre os dois, estabelecer diferenças entre os dois, né? E fazer uma resenha sobre isso, né? Sobre o quanto filmes da DC são perto dos filmes da Marvel, né? E para isso eu posso pegar exemplos de filmes, destacar informações desses filmes e assim por diante, tá bom? Bom, agora, para continuar, qual é a presença, né, no vestibular desse texto resenha, desse gênero textual resenha? Quando uma prova de vestibular solicita a produção de um resumo, geralmente o enunciado já delimita o tema e as orientações gerais. Veja a seguir o exemplo da prova Compreensão e Produção de Textos da Universidade Federal do Paraná de 2018. Elabore um resumo do texto acima, contemple as peculiaridades da estrela EDB, as explicações científicas para esse comportamento e o posicionamento da revista. Seu texto deve ter de 12 a 15 linhas, respeitar as características de um resumo e ser elaborado com suas próprias palavras. É assim que eu acho que eu coloquei, né, no lugar errado, gente. Isso aqui deveria estar lá no resumo. Mas, enfim, a presença de vestibular do resumo pode ser assim, pode aparecer assim, pedir para você resumir um texto, né? E ainda dar ali as orientações para você, tá?
Se for solicitada a elaboração de uma resenha, as orientações podem apresentar uma delimitação da proposta. Veja o exemplo a seguir da prova da segunda fase do processo seletivo de ingresso à Unicamp, em 2016. Você é um estudante universitário que participará de um concurso de resenhas promovido pelo Centro de Apoio ao Estudante, órgão que desenvolve atividades culturais em sua faculdade. Esse concurso tem o objetivo de estimular a leitura de obras literárias e ampliar o horizonte cultural dos estudantes. A resenha será lida por uma comissão julgadora que deverá selecionar os 10 melhores textos a serem publicados. Você escolheu resenhar a Fábula de La Fontaine, transcrita abaixo, perdão. Em seu texto, você deverá incluir uma síntese da fábula, indicando os seus elementos constitutivos, a construção de uma situação social análoga aos fatos narrados que envolvam um problema coletivo e um fechamento estabelecendo relações com a temática do texto original. O seu texto deverá ser escrito em linguagem formal, deverá indicar o título da obra e ser assinado com um pseudônimo. Então, olha só, quando você está lá de frente a esses vestibulares, né, da Unicamp e tal, e aí pede para fazer um resumo, pode ser que apareça daquela forma lá, né? Elabora um resumo do texto acima que contempla especularidade, não. Ou você pode se deparar com um pedido de uma resenha, né? Que dá todas essas informações aqui, né, sobre a proposta, fala do texto que você vai ter que fazer, dá as orientações e ainda pede, né, elementos. Assine com um pseudônimo, use a linguagem informal, indica o título da obra, tá? Então, assim que podem aparecer, né, tanto o pedido de um resumo quanto o pedido de uma resenha, tá? Nesses vestibulares. Bom, a gente vai acabar por aqui. A gente viu a importância do resumo e da resenha. A gente se depara com esses tipos de texto na nossa vida toda, porque se a gente quer saber de uma fofoca, a gente resume a fofoca às vezes, então a gente sabe resumir as coisas. E quando a gente tem que dar opinião em algum filme, alguma obra, algum livro, né, quando a gente conversa, debate sobre, isso também é muito importante e acaba sendo uma resenha falada. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Beijos e até a próxima aula.